Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus porque estamos reunidos na pessoa de Jesus. E, sem demora, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E nós iremos dar sequência nessa série de sermões pregados no Evangelho segundo Mateus. Então, Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler hoje o versículo de número 8. Eu gostaria muito de ler o versículo 9 também, para que a gente pudesse expor, mas eu acredito que nós não teremos tempo para isso. Então, apenas o versículo de número 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Já faz um tempo que nós estamos pregando nas bem-aventuranças, porque há muita coisa a ser dita. Nós sabemos que as bem-aventuranças, elas são a coluna dorsal do Evangelho, a coluna dorsal do cristianismo, é a representação exata daquilo que o cristão precisa viver e ser a partir da compreensão da nova aliança. Amém? Então, Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Amém? Todos abriram? Podemos ler? Diz assim o texto, palavras de nosso Senhor Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Vamos ler novamente? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face. A nossa oração é: compadece-te de nós, Senhor, por meio de Jesus. Guarda os nossos corações em Ti. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Deus, porque a Tua vida está em nossas vidas, e isso é a esperança da glória em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Obrigado porque a Tua palavra, ela tem curado esse mundo ferido há mais de 2000 anos, através da nova aliança. Nos ajuda, Pai, a estarmos inseridos por completo na Tua palavra, por completo, Pai, naquele rio caudaloso que o profeta viu e que, conforme ele ia andando, ele já não conseguia mais alcançar, Deus, o fundo daquele rio, porque estava imergido, Pai, na Tua graça e na Tua misericórdia. Que assim nós possamos ser. Senhor Deus, que eu possa ter a perfeita interpretação do texto, para que eu possa passar e mostrar a Tua glória, Deus, aos ouvintes, e que o Teu Espírito Santo possa abrir, Deus, o entendimento de cada um, para que não apenas possamos entender, mas desejar aquilo que o texto tem nos ensinado. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, na última semana em que nós pregamos a respeito do Sermão do Monte, que foi o versículo de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu me lembro de ter dito que no versículo de número 7 começava uma nova fase dessas bem-aventuranças. As primeiras, elas se relacionavam diretamente com Deus, e as últimas se relacionavam com o nosso ser, demonstrando exteriormente aquilo que o Evangelho já tinha causado em nós, aquilo que o Evangelho já tinha impactado em nós. E eu também me lembro de ter dito que quando nós falamos de bem-aventurados misericordiosos, no versículo de número 7, eu disse que ali também inaugurava uma nova parte onde mostrava, de fato, as evidências do cristianismo das bem-aventuranças anteriores. Para que a gente possa entender, cada bem-aventurança está perfeitamente em ordem, elas não foram soltas à toa pela boca do mestre, elas estão perfeitamente, cada uma em seu devido degrau. Charles Spurgeon, alguns falam Charles Spurgeon por causa de ser português, mas Charles Spurgeon, ele vai dizer exatamente isso, que as bem-aventuranças são degraus que nós vamos galgando, exatamente subindo um degrau por vez, para que nós possamos alcançar a maturidade daquilo que é o cristianismo, daquilo que é a representação do verdadeiro homem e da mulher de Deus, no reino de Deus aqui na terra. Então nós estamos agora já avançados em degraus, para que a gente possa começar a compartilhar e a viver com integridade a natureza divina em nós. Isso é ser puro de coração, mas existem muitos detalhes que precisam ser observados nesse versículo de número 8. Então, assim como no versículo 7, isso começa a inaugurar a expressividade, a expressão daquilo que é a minha fé em Jesus. Sem sombra de dúvidas, eu quero falar aqui, afirmar aos irmãos, que no versículo de número 8, nós chegamos no apogeu das bem-aventuranças. Nós chegamos no máximo de algo revelador a nós. Não por causa daquilo que podemos ser, no versículo de número 8, que é puros de coração. Na verdade, a palavra grega dá na mesma, eu vou usar mais aqui o termo puro, que mais se encaixa na realidade com o texto.
a versão corrigida fala muito de puros de coração, e eu entendo que é a melhor tradução. Então, bem-aventurados os puros de coração, mas porque eles verão a Deus. E aqui é algo que nós precisamos tomar muita nota. Porque de todas as recompensas das bem-aventuranças listadas, todas elas nós conseguimos vivê-las aqui na terra. Todas elas. Nós conseguimos receber essa recompensa ainda em vida, antes de sermos transformados de glória em glória, antes dos nossos corpos serem ressurretos, de acordo com a doutrina que o apóstolo Paulo tão bem nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, antes de nós estarmos em novos céus, em nova terra, todas essas recompensas nós conseguimos vivenciar, vivê-las aqui. Mas ver a Deus é algo muito sublime. Ver a Deus é algo extremamente privilegioso aos seus. E isso é algo guardado somente aos santos perfeitos, porque somente os santos perfeitos, transformados, que já não vivem mais entre nós, podem ter. Então, é uma recompensa de esperança, é uma recompensa do futuro, e é algo que é revelado a quem o Senhor quer também. E é isso que nós vamos precisar analisar com muita cautela. É verdade que eu tenho dado maior ênfase, talvez, nas características das bem-aventuranças, porque sabendo que as recompensas de cada bem-aventurança é possível e perfeitamente possível ser vivida aqui na terra, mas ver a Deus é algo que até mesmo a igreja esquece que existe essa possibilidade. Uma coisa é eu saber, ter convicção, ter fé, entender os seus atributos por meio da palavra, do testemunho do Espírito Santo no coração do crente. Outra coisa é ver Deus. E é nisso que consiste essa promessa de tão grande Salvador. É nisso que está consistindo toda a base do versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E esse, então, é o apogeu, porque mesmo no versículo 9, está falando que nós seremos chamados filhos de Deus, o que é algo maravilhoso. Não vou entrar agora nesse ponto. Mas ver a Deus é algo muito mais sublime. É muito mais sublime. Então, esse é um primeiro ponto que eu já gostaria de trazer algumas considerações, para que a gente possa entender o que é ver Deus. Porque senão pode ser que nós estamos imaginando que nós somos salvos em Cristo, um dia estaremos com o Senhor no céu, antes dele estabelecer o fim de todas as coisas, em novos céus e nova terra. Então, todos os irmãos que morreram no Senhor estão diante do Senhor. Em Apocalipse nos ensina isso. E parece que nós vamos chegar lá e vamos contemplar a glória de Deus, e vamos ver a glória de Deus, e que aquilo será algo maravilhoso. Irmãos, a gente está por fora. É muito pouco quando a gente fala isso. Ver a Deus é muito mais do que isso. Contemplar Deus é algo que a gente não consegue imaginar. E é por isso que nós iremos pegar textos bíblicos que nos permitem ter uma linha de raciocínio dentro de uma cosmovisão cristã, para começar a entender o que é essa promessa que Jesus está dizendo a nós, do que é ver o Pai. É verdade também, um outro ponto importante antes de eu iniciar aqui, que quando se fala-se de Deus, nós, na Nova Aliança, entendemos que é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todavia, no versículo de número 8, Jesus está usando como base da sua argumentação teológica e do seu benefício para o seu povo, a pessoa de Deus Pai, que também se reflete as mesmas características a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Todavia, o ponto em que ele está usando aqui, no versículo de número 8, é a Deus Pai. O primeiro ponto que nós precisamos começar a entender, e já talvez desmistificar do que seria essa promessa, e depois a gente entra para os puros de coração, para vocês terem uma ideia do que é solicitado de nós, é que, quando ele diz que nós veremos a Deus, o primeiro ponto a ser observado é que não haverá mais a necessidade de nós imaginá-lo. Porque todo crente já imaginou quem é Deus. Todo crente já teve o desejo de ver Deus e de saber como Deus é.
Como é que eu posso entender? No início da conversão, nós ainda não temos bagagem bíblica, textos bíblicos, contextos bíblicos o suficiente, e a gente imagina de fato que Deus é como o homem, tendo cabeça, braços, pernas. Mas basta uma atenção mais detalhada nos textos bíblicos, e nós vamos perceber que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, quando escrevem a literatura bíblica, colocam Deus, olha, os ouvidos do Senhor estão prontos para nos ouvir, o braço forte do Senhor, né, está estendido. Mas nós começamos a perceber que isso são somente faculdades e características humanas dadas a Deus, para que a gente possa compreendê-lo, porque Deus é muito acima disso. Eu me lembro que em 2009, que foi exatamente nesse ano de 2009, eu estava dando aula num seminário, e eu estava falando sobre teontologia, que é a doutrina de Deus dentro da teologia sistemática, e eu fiz a seguinte pergunta para os alunos: como é Deus na visão de vocês? Não estou falando de questões bíblicas, como é que vocês imaginam Deus? E foi interessante as respostas. Alguns diziam, olha, é muito difícil tentar falar como é Deus. Porque Moisés fala que viu Deus de costas. É verdade, o texto bíblico diz isso. Todavia, a gente sabe que Deus não tem costas. Eu imagino que Deus seja uma luz. E outros começavam a dizer, a gente sabe que Ele é um espírito, só que a gente não tem compreensão teológica para a gente definir espectros. Toda a definição da nossa cabeça a respeito do que é um espectro, do que é um espírito, está baseado em Hollywood. E Hollywood não tem nada com teologia. Eles só criam um entretenimento. Não serve como base racional para nada. Não serve como base de pesquisa. Então não se dá. Outros vinham com aquela compreensão da Idade Média. Deve ser alguém, sei lá, sofrido. Outros diziam, olha, eu imagino que é um senhorzão. Porque nós cremos por fé. E será um grande privilégio os nossos olhos o verem, de tal maneira que nós não iremos ter mais a necessidade do uso da imaginação. Não teremos mais a necessidade do uso da imaginação. Um segundo ponto muito importante para que a gente possa compreender o que está escrito aqui, quando Jesus diz, porque eles verão a Deus, significa que independente da tua imaginação, me perdoem, irmãos, independente da tua imaginação e da melhor imaginação que você possa ter, toda a elaboração de Deus na sua mente é de um Deus finito, porque nós não temos condições de lidar com a eternidade no atual corpo em que vivemos. Toda a elaboração que nós temos de Deus é finito. Quando a gente começa a acompanhar a história da igreja, a partir dos primeiros pais da igreja, nós vamos perceber que existiram épocas distintas na história da igreja, em que a iconografia, isso é, a maneira como se era visto as pessoas da Trindade, elas mudam, e mudam muito. Na Idade Média, por exemplo, era sempre aquele Cristo sofrido, sempre aquele Cristo com o rosto cansado, e se a gente procurar as imagens, os quadros pintados na época da Idade Média, sempre era aquele rosto escorrido, caído. Aí depois entra o período da Renascença, os grandes artistas, e o que sobrou para Deus Pai foi um Senhor velho de grande barba. A maior expressão que se há da glória de Cristo em pinturas é de um Cristo assentado também no período da Renascença, e já indo para Barroco talvez, mas é uma imagem muito antiga, não sei se algum irmão já viu, é um quadro famoso de um Cristo assentado sobre o globo da Terra. Mas isso também é limitado, porque a Terra, o que é perto do universo? Tudo é extremamente limitado. Agora, ver a Deus vai ser um momento ímpar na história da igreja. Porque nós não temos ideia do que nós iremos encontrar. As informações bíblicas que nós temos é que Ele é belo, puro, de uma forma que nós não conseguimos imaginar. E que até nos seus atributos há beleza, quanto mais na sua pessoa. Porque as Escrituras trabalham muito com os atributos e as qualificações de Deus, mas falar propriamente da pessoa de Deus é muito difícil.
porque é um privilégio, é uma recompensa, é uma bênção somente para aqueles que chegarem lá, poderem ver a face de Deus. É essa estrutura que Jesus começa a montar aqui no seu Sermão do Monte, dizendo: essa será a recompensa. Qual, Senhor? Vocês irão ver o meu Pai como eu o vi. E isso é um privilégio sem tamanho, porque Deus nunca foi visto por ninguém, a não ser por meio do Filho. Nós conhecemos o Pai porque a gente precisa conhecer o Filho, mas o Pai nunca se revelou sem a mediação do Filho. Adão, antes do pecado, não via Deus, ouvia a voz dele, porque é um privilégio para aqueles que chegarão lá, para aqueles que estarão lá. E isso é algo que deve despertar a nossa curiosidade no bom sentido de toda essa trama da história da igreja. Quem é o Deus que eu sirvo? Eu conheço os seus atributos, eu sei a sua aliança, o seu Espírito habita em mim e testifica em mim. Mas quem é? Porque eu creio em esperança, como diz o autor em Hebreus. E Jesus nos traz uma informação: felizes aqueles que não viram e creram mesmo assim. São mais felizes ainda, porque realmente estão cada vez mais aptos a verem. Então nós não precisaremos mais utilizar da nossa imaginação, e todas as vezes que nós utilizamos da nossa imaginação, ainda construímos em nossa mente um Deus finito e não infinito, porque nós não conseguimos lidar com isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do que o texto está dizendo aqui: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É que, além de não precisarmos mais utilizar a nossa imaginação, agora começa a entrar os contextos mais sérios. Nós iremos contemplar, face a face, o que está assentado no trono e nunca se levantou dele. Nós iremos contemplar, face a face, aquele que está sentado no trono e tem regido todas as coisas sentadas nele. Cristo levantou do seu trono. Jeová sempre esteve lá. Isso não pode ser entendido de forma literária, porque a gente não sabe nem como é o Senhor. Mas, uma vez que nós vamos contemplá-lo face a face, e me permita acrescentar aqui, e compreender características não reveladas ao seu povo ainda, nesse período em que vivemos da história, mas somente em novos céus e nova terra, nós iremos ter aqui algumas ocupações eternas. Primeiro, significa que nós iremos conhecer a Deus como Ele é, a mesma maneira como Jesus o vê. E isso já significa que existe um distanciamento da maneira como o Filho conhece o Pai, e a maneira como nós poderemos conhecer o Pai vendo como Ele é. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João, capítulo 3. Vamos começar a construir essa informação preciosa aos santos, do que é que Jesus está dizendo no versículo de número 8. O que é de fato ver a Deus? Aqui nós vamos começar a construir biblicamente esse caminho para que a gente possa pensar. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, escreve essa carta e ele vai dizer uma informação extremamente importante que vai nos mostrar a diferença que há entre o que nós vivemos e conhecemos de Deus hoje, no agora, com o que poderemos experimentar e ver de Deus no futuro. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz assim, palavras do apóstolo João, inspirados pelo Espírito: amados, agora, ele está falando do tempo presente, agora, o tempo da igreja, somos filhos de Deus, o que já é grande coisa, é muitíssima coisa, é um privilégio sermos chamados de filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque tem muita coisa a ser construída em nossa identidade com Jesus ainda. Só que esse ponto da história que ele está dizendo, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, esse ponto, essas características são resguardadas aos crentes que habitam com o Senhor depois do juízo final já. É um privilégio guardado a nós.
Olha só o que é dito. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, então a teologia já é clara. Clara em saber o que vai acontecer, não como é diferente. Sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aqui se refere à natureza pura, purificada, porque teremos outro corpo. Lembram-se disso, lá em 1 Coríntios 15? Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é pecaminoso se revestirá daquilo que é impecável. Então, nós seremos como Ele é, semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso nos traz uma outra compreensão também. O texto fala do Filho, e nem o Filho a gente sabe como é. O Filho se revelou como homem a Deus, o homem a nós, com a sua natureza divina também, mas nunca o vimos no exercício da sua deidade. Nós o vimos aqui na terra no exercício do Cordeiro de Deus. Foram poucos os relances que nós o vimos no exercício da sua divindade. Foram poucos, quando ele manifestava a sua autoridade, dizendo, se eu quiser, eu posso rogar ao Pai, ele vai me mandar legiões de anjos. Ou quando ele acalmou a tempestade, o mar revolto. Mas foram relances daquilo que de fato ele é. E nós iremos contemplá-lo agora, em grande glória, com o corpo ressurreto. E imagina o Pai. Ou seja, o Senhor não se revelou totalmente a nós. E a revelação de sua pessoa é a mesma expectativa de uma cultura oriental do passado, quando o noivo ficava esperando a sua noiva para conhecer, ele tinha aquela expectativa de conhecer a sua noiva. Não como no Ocidente acontece hoje, existe o namoro, tudo, não, mas naquele período existia no coração do homem uma ansiedade para saber quem seria a sua noiva. A beleza da sua noiva, porque ele vai passar toda a sua vida com ela, uma vez que ele vai contrair matrimônio com ela. E assim deve existir, é nessas características que a carta de 1 João foi escrita. Existe uma ansiedade de nós podermos vê-lo, e é interessante que o João que está escrevendo isso, não o tinha visto ainda. Não o tinha visto. Não o tinha contemplado. Então, isso significa que nós vamos ver características da pessoa de Deus Pai, que não nos foi revelado ainda. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que nós vemos de Deus Pai é através do Santo Espírito por meio da sua palavra. Todavia, quando nós chegarmos diante do trono, vai ser algo muito mais glorioso do que vocês, irmãos, estarem próximos do sol e olhar para ele. Não dá para imaginar, né? Vocês próximos do sol. Estou falando aqui na terra, olhar para o sol. Vocês estarem a 2 metros de distância do sol, não ser consumido pelo sol, olhar para o sol, os seus olhos brilharem no fulgor da glória da pessoa de Deus, e você vai dizer, esse é o meu Deus, porque nunca se passou em nossa mente. Será algo muito mais glorioso do que o fulgor do sol, você olhando para o sol a 2 metros de distância. É algo muito grande que nós não podemos compreender. Segundo, ainda nessa compreensão de ver a Deus, que é nós contemplarmos características da sua pessoa e compreendermos pontos que não nos foram revelados, tem uma segunda lição nisso, que é muito importante. Muito importante. Existem particularidades de Deus que nós vamos saber que existem somente lá. Existe um texto muito conhecido falado por Moisés, em Deuteronômio 29, todo mundo conhece esse texto, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem ao homem e aos filhos dos homens. Pois bem, hoje a gente deve se deleitar naquilo que nos foi revelado, mas existe uma expectativa de nós conhecermos as coisas ocultas de Deus. Porque o Senhor irá nos revelar ao seu tempo em grande glória, e naquele momento.
E isso também é conhecer a Deus e suas particularidades. Aliás, quando nós trabalhamos com os conceitos daquilo que Deus nos revelou, já é muitas das vezes difícil de entender como é que Deus é aquilo, ou por que Deus faz aquilo. Porque Deus é muito grande. Mas nós vamos conhecer particularidades que foram difíceis de serem passadas essas informações a nós pelos próprios homens inspirados pelo Espírito Santo. Por aqueles que escreveram a Bíblia cheios do Espírito Santo. Foi muito difícil, porque era algo muito grandioso. Eu quero mostrar para vocês e quero ler com vocês, porque eu preciso mostrar esse texto do que Jesus está dizendo sobre ver Deus. E mostrar a sua grande glória e ver a dificuldade, por exemplo, que o profeta Ezequiel teve em mostrar a glória de Deus. Abram lá no profeta Ezequiel, capítulo 1, logo no início. Logo no início. Esse texto que eu quero ler com vocês é um dos textos mais difíceis de serem interpretados na história da igreja. Esse texto do capítulo 1, existe uma denominação que montou toda a sua base doutrinária dessa denominação, baseado nesse texto, um perigo. E eu creio, peremptoriamente, que a base doutrinária dessa denominação está totalmente equivocada, porque não soube interpretar esse texto. Eu já ouvi documentários seríssimos, de homens ateus, que usam o texto de Ezequiel capítulo 1, dizendo que Ezequiel capítulo 1 é uma prova científica de que existem extraterrestres. Tamanha dificuldade de se compreender esse texto. Eu dou o nome do documentário. Eram deuses astronautas? Pode assistir, é antigo, muito bom, não tem palhaçada não. É um documentário de quem é sério. Não creio em nada daquilo que o cara fala, mas é um estudioso sério do que ele está falando. Outros preferem não palpitar nesse texto. E nós? A gente só palpita no que está no texto. A gente vai ficar exatamente no que o texto diz, a gente fica quietinho. Um dia, quando a gente expor Ezequiel, a gente fala sobre ele. Ezequiel capítulo 1 está falando que Deus se revelou a ele. E antes de Deus o chamá-lo para o santo ministério profético, Deus vai se mostrar a ele um pouco. É isso que tem no capítulo 1 de Ezequiel. Deus se mostrando a ele, a Ezequiel, ao profeta. Terminando de se mostrar a Ezequiel, o Senhor vai o chamar ao ministério. É óbvio que Ezequiel ia se tornar profeta. Vocês vão entender. Percebam a maneira como ele escreve e os detalhes. Não tentem literalizar isso, embora ele tentou aqui, que não vai dar certo. Não vai dar certo. E a Bíblia fala que isso é coisa linda. Mas como a gente está carregado da nossa natureza adâmica ainda, talvez a gente não concorde com Deus que é tão bonito assim. Então tem a distância do pecado também. Olhem só, vamos ler Ezequiel capítulo 1. Prestem atenção. Versículo 1 e versículo 2 está se referindo ao período. Ezequiel pregou no período do exílio. Ele era um profeta do exílio, nem pré-exílio e nem pós-exílio, mas do exílio. Mas vamos a partir do versículo de número 3. Está dizendo o seguinte: veio expressamente a palavra de Jeová a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora começa. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Já imaginar isso é meio estranho, porque o vento a gente não vê. Mas ele está tentando mostrar essa visão de que Deus, como Deus estava se manifestando a ele. Perceba como é complicado ver e entender. Isso aqui é algo revelado, está no texto, imagino que não é. Ok? Prestem atenção nesses detalhes. E, metade do versículo 4, né? E resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa, ele não sabe identificar, como metal brilhante que saía do meio do fogo. Meu Deus, agora tem fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos. Cada um. Mano, se a gente falar que isso é bonito, não vamos mentir.
Vocês vão ver onde vai desembocar essa revelação. Por enquanto, vocês estão duvidando do pastor, né? Vamos lá. 6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Presta atenção no versículo de número 9. Estas asas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Pronto, quebrou a física. Quebrou a física, aqui a gente já abilolou. Como é que eu posso ir para uma direção sem virar, dentro de tempo, circunstância, espaço? Isso é impossível para a nossa realidade. Isso é impossível. Vai piorar. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de homem, à direita. Os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rosto de boi, também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam, mas ia para onde o Espírito ia. Mas como que eu posso ir se eu não me viro? O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, a semelhança de relâmpagos, só que sem conseguir se virar. Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda. Irmãos, prestem atenção. Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. É uma pedra que parece muito com o diamante, então é resplendor, né? Que resplende. Com berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Pronto. Melhorou, né? Andando elas, podiam ir os 4 em 4 direções e não se viravam quando iam. Pelo amor de Deus, irmãos. As rodas já não são livres uma com a outra. Já estão uma dentro da outra interligadas com argolas. E ainda iam para todos os cantos, mas não se viravam as rodas. As suas cambotas eram altas e metiam medo, óbvio, né? Óbvio. Olha o que Ezequiel está vendo, ele está com medo. Metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento. Irmão, firmamento na Bíblia é a terra. É a terra. Como cristal brilhante que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. É complicado entender essas coisas porque o firmamento em Gênesis é toda a terra, e quando se fala de firmamento sempre é o alicerce, é a base. Mas a maneira como ele fala parece a cúpula do céu. Então, a gente não tem ideia, nem ele tem muita ideia do que ele está vendo.
23, por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção ao outro, cada um tinha outras 2 asas, com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar de suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Entra Jeová na história. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor em redor dela. Preste agora atenção no versículo 28 para a gente encerrar. Como o aspecto de um arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória de Jeová. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Tudo isso para explicar, isso que eu vi era a glória de Deus. Nós não conhecemos Deus. Nós iremos ver isso, de uma maneira que a gente vai achar isso maravilhoso, porque já estaremos 100% justificados e redimidos, porque a nossa compreensão e natureza humana talvez não consiga compreender de fato a glória de Deus revelada no profeta Ezequiel, e que é muito complexa de entender toda essa estrutura. Ezequiel narrou o que no capítulo 1 inteiro? Esta é nada mais, nada menos do que a aparência da glória de Jeová. Jesus tem misericórdia. No capítulo 2, que eu não entrarei, está dizendo que agora vai vir a vocação de Ezequiel. Irmãos, um dos motivos da vocação foi o medo. Ele está deixando claro, me dava medo. Nós veremos Deus de tal maneira que não teremos mais esse medo. Nós iremos compreender detalhe por detalhe dessa manifestação, porque Deus não muda. Existem muitas coisas que estão ocultas diante de Deus, e em Deus, ocultas para Deus, que não foi revelada a nós, mas que um dia nós veremos Ele dessa forma, e nós cairemos em terra de tamanho temor e tremor e alegria, e de ver que isso é belo, porque seremos transformados. Isso começa a demonstrar que somente alguém puro de coração começa a ver beleza nisso. É um spoiler. Somente pessoas puras de coração conseguem ver beleza nisso. Porque nos assusta. Não estou dizendo que é feio. Estou dizendo que é estranho. Estou dizendo que é ilógico. Estou dizendo que nós não temos capacidade cognitiva de ver de fato Deus. Ainda não. Mas esse será um privilégio para a igreja. E essa é uma promessa grandiosa. Será uma promessa grandiosa, porque isso um dia será nos revelado de forma clara. E nós vamos dizer, eu consigo compreender como a luz clara do meio-dia. Que beleza, que santidade, que pureza, aquilo que para mim era um mistério incompreensível, mesmo revelado nas Escrituras. A glória de Deus é a coisa mais linda que eu já vi na minha existência. Porque nesse momento, os nossos corações já estarão puros 100%. Não teremos mais nada do nosso eu, não teremos mais nada da natureza adâmica em nós, e iremos contemplar o Senhor com os nossos olhos, e ver essas particularidades da sua pessoa, que não nos darão mais medo, mas sim reverência santa, adoração, joelho dobrado. E isso é um privilégio somente para a igreja. Que talvez a gente não consiga entender como isso pode ser um privilégio. A pergunta é outra, eu não consigo ver isso como um privilégio porque eu ainda estou maculado pelo pecado. E aqui a gente precisa ver o quanto precisa ser puro de coração.
Conseguem entender o que o Senhor está fazendo aqui na estrutura do versículo de número 8? Então vamos conseguir ver Deus como Ele é, 1 João 3,2, iremos conseguir compreender aspectos da sua pessoa, por exemplo, como Ezequiel 1, e quero te dizer mais uma outra novidade do que é ver Deus. Nós nunca iremos terminar de conhecer Deus. A eternidade não é o suficiente. Abram, por favor, em Mateus, vamos voltar em Mateus, mas um pouquinho mais adiantado, capítulo 11. Tem um texto que às vezes a gente lê e passa desapercebido pelas informações. Mateus, capítulo 11. Lá no final, no versículo de número 27. Somente o versículo de número 27. Mateus, capítulo 11, palavras de Jesus, tá? Versículo 27. Olha o que Jesus nos diz, olha o que Jesus nos ensina. Mateus 11, 27. Palavra de Cristo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Aqui tem uma informação do reino. Aí Jesus, do nada, muda a informação, pelo menos parece que ele está fazendo isso. Aí ele começa a dizer o seguinte: bom, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu quero pegar e evidenciar melhor, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, mas nós não estamos falando desse ponto no versículo 8, tá? Nós estamos falando do contrário. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqui eu quero me prender. A pessoa de Deus é algo tão glorioso, que somente uma outra pessoa da mesma natureza pode compreendê-lo e conhecê-lo. Há cristãos, novos convertidos, e esses novos convertidos, na alegria do Espírito Santo, vão dizer, vão bradar: eu conheço a Jesus, eu conheço ao Pai, e não é uma mentira. Mas também não está falando da totalidade disso. Não é uma verdade absoluta. Eles conhecem porque Jesus revelou o Pai a eles para salvação, para eles se tornarem filhos de Deus, e isso é o suficiente para eles serem salvos. Mas dizer que conhece a Deus é algo muito sério. Mas também temos o outro lado da linha. Aqueles irmãos com 60, 70, 80 anos de conversão, e eles dizem: eu conheci a Deus durante a minha jornada. Não estão mentindo, é verdade, mas somente aquilo que foi revelado a eles. Ainda é muito superficial. Os espíritos perfeitos que estão diante do trono, de acordo com Apocalipse capítulo 5, os nossos irmãos em Cristo que morreram, e aí a gente está falando de muito tempo, vamos pegar os mais antigos, aqueles que morreram lá no Antigo Testamento e já estão diante do trono há muitos anos, como Abraão, como Jacó, e eles estão diante do trono glorificando a Deus, e alguém pode dizer: esses conhecem a Deus. Não conhecem. Tudo não. Podem conhecer mais do que a gente, mas não conhecem tudo não. Ainda é muito superficial. Mas alguém pode dizer: mas e os seres celestiais, que foram criados antes da terra e estavam com o Senhor? Mas foram criados antes da terra? Sim, irmão. Jó diz lá: onde estavas tu? Deus pergunta para Jó, quando eu fundava a terra e quando as filhas das alvas cantavam o meu nome, ok? Então, os seres angelicais foram criados antes da terra. Estes conhecem a Deus. Não, eles nem olham para Deus. Com as suas asas eles tampam os seus olhos. O que eu quero dizer com isso é que quando nós chegarmos no céu, os seres angelicais não dirão para nós, ou Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, não vão dizer: vem cá, irmão, não, pode passar na frente, porque eu já vi o bastante de Deus, você está chegando agora. Não! Deus se revelará durante a eternidade, porque só o Filho conhece o Pai, com a profundidade, porque tem a mesma natureza. Agora eu preciso fazer um adendo importantíssimo na teologia aqui, e o Espírito Santo também. Mas por que o Espírito Santo não está nesse texto de Mateus? Porque a revelação era progressiva.
Era muita informação para ser dada, tudo de uma última hora, de forma rápida. Mas lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, diz assim: mas Deus revelou a sua salvação por meio, 1 Coríntios 2, 8, 9 e 10, por meio do teu Espírito, porque o Espírito conhece todas as coisas e perscruta todos os pensamentos do Pai, porque Ele também é Deus. E no versículo 10 reafirma isso dizendo: assim como o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Somente a Trindade se conhece. Somente a Trindade se comunica de uma forma que isso ainda não nos foi dado. Isso é a promessa do versículo 8, nós estaremos inclusos nessa conversa, nós habitaremos com eles, nós veremos o fulgor da sua glória. Nós veremos aquilo que para Ezequiel foi difícil de passar para nós, mas nós teremos essa compreensão, porque nós veremos a Deus. Nós veremos a Deus. E isto significa que não haverá limites para conhecer a Deus em sua glória, porque a eternidade é pouco para se conhecer a Deus, porque Deus é o Deus da eternidade, Deus criou a eternidade, portanto Deus é maior do que a eternidade. É incompreensível isso, mas pela fé o Espírito assenta essa informação em nossos corações. Assenta essas informações em nossos corações. E isso faz com que a recompensa de ver a Deus seja algo glorioso. Nós não precisaremos mais imaginá-lo, porque toda a nossa imaginação elaborou um Deus finito. Nós iremos ver como Ele é, 1 de João 3,2. Iremos conhecer com clareza particularidades, como a de Ezequiel, capítulo 1. E iremos passar toda a eternidade conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito, em atividades, características e particularidades que hoje para nós estão ocultas em Deuteronômio 29, somente em Deus. E isso é um privilégio. Para isso, vamos voltar lá para Mateus 5? Para isso nós precisamos ter um puro coração. Bem-aventurados os puros de coração. A pergunta é, mas onde podemos, onde devemos cultivar essa pureza? Já entendemos, Senhor. Mas aonde devemos cultivar essa pureza? Entendendo que as bem-aventuranças têm a ver com o caráter humano, com o caráter representativo da igreja de Jesus nessa terra. Isso significa então que a pureza começa no coração. A pureza é interna. A pureza ela é interna, ela é semeada no homem interior, no novo homem, e agora isso começa a desabrochar de tal maneira que as pessoas que vivem conosco começam a perceber que somos de Jesus sem falarmos de Jesus, porque existem diferenças em nós. Existem diferenças. Assim como conseguimos perceber que alguém pratica puxar peso na academia todos os dias, porque isso começa a se manifestar no seu dia a dia. Assim como é possível nós vermos que pessoas sem abrir a boca, alguém comenta, olha, eu acredito que o pastor, como muito, eu não sou bobo, né, irmãos? Graças a Deus, fiquei feliz. O pastor está emagrecendo, porque isso começa no meu interior, mas começa a se manifestar a vocês. A pureza é a mesma coisa. Os músculos daqueles que puxam ferro, a perda de massa e de peso daqueles que estão emagrecendo, e a pureza do Evangelho daqueles que cultivam isso no coração. Então, aonde deve ser cultivado? No coração. É interno e isso se manifesta, de tal maneira que não é necessário eu me apresentar como um cristão, porque quando eu me apresentar, a pessoa vai dizer assim, eu já imaginava. Por quê? É sempre a pergunta, eu sempre fiz isso. Por quê? Pelo seu jeito. Pelo seu jeito eu percebia que você era evangélico, você era crente, você era cristão. Então essa pureza começa a se mostrar, porque é impossível uma pessoa não perceber a limpeza da alma. Todos estão contaminados, todos estavam destituídos,
O Senhor foi até lá e nos resgatou do nosso charco de lodo, firmou os nossos pés numa rocha firme, a qual é Cristo. E agora, somos como aquele carro lavado, polido, encerado, no meio de um cemitério de carros depenados, depredados. É impossível não reconhecer um carro limpo no meio de uma situação, de um cenário como esse. Segundo ponto, com relação a ser bem-aventurados de puros de coração. Como é que eu consigo isso? Me livrando da tirania do meu eu. O meu eu é tirano. Irmãos, eu não me amo. A gente tem a sensação que a gente se ama, porque a gente cumpre os nossos prazeres. Os nossos prazeres podem muito bem nos levar para longe de Deus. O nosso eu quer ser Senhor sobre nós. O nosso eu quer dividir os nossos corações. Foi aquilo que nós pregamos no culto de doutrina de terça-feira. Quando o profeta Elias chegou até lá, e todos os profetas que estavam diante de Acabe, ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se vocês dizem que servem ao Senhor, então sirvam. Mas se vocês dizem que querem servir a Baal, abandonem a Deus e vá para Baal. Mas não tenham dois pensamentos, não tenham um coração dividido, não tenham. Nós precisamos controlar pelo poder do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a tirania do nosso eu, e assim teremos um coração puro. Teremos um coração puro, irmãos. Então a pureza, sabemos que ela é interna, sabemos que precisamos nos livrar da tirania do nosso eu, mas, pastor, coração, o que é coração na Bíblia? Coração na Bíblia não é esse órgão que está pulsando, sístole, diástole, o tempo todo, não é isso. O coração na Bíblia é a centralidade do ser. O coração da Bíblia é a centralidade do ser, é isso que ele representa. É por isso que a Bíblia usa muito essa metáfora. E uma vez que ele é a centralidade, tudo passa por eles. Todos os nossos pensamentos, desígnios, projetos, desejos, caráter, moralidade, tudo passa pelo coração. E aí começa a construção daquilo que a Bíblia fala a respeito de ser puro de coração. Primeiro, Provérbios capítulo 4, versículo 23, olha o que é dito. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Palavras do homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. Salomão, ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A ideia de Salomão é comparar o coração como aquela fonte, aquela saída, aquela nascente da água que vai se tornar um rio caudaloso, um rio forte. Tudo começa no coração. Os desejos, os desígnios, os propósitos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou. O que eu sou. Essa nascente vai se tornar um rio caudaloso, de tal forma que nada pode impedir a sua força, como o Amazonas. Não se pode parar o Amazonas. É muito forte, é muito consistente, mas ele teve uma nascente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da tua vida, de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que te define, está no teu coração, na centralidade do homem. E é no poder do Espírito. Porque não adianta você querer sair daqui, irmãos. Não estou desanimando, tá? Mas a partir de hoje eu sou puro de coração. Eu vou dizer amém. Mas você já cumpriu os outros degraus atrás aqui? Das bem-aventuranças, se você é pobre de espírito, você é aquele que chora diante de Deus. Você é manso, você é misericordioso.
porque é uma crescente. Senão a gente somos crentes ansiosos, querendo já chegar no versículo 9, sem ter cumprido o versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Não pode. Não é assim a estrutura do Evangelho, daquilo que ele faz em nós. Não é. Então a gente guarda o nosso coração, porque dele é a fonte da vida. Jesus ele já vai mostrar de forma mais clara essa compreensão de coração, lá em Mateus. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 15. Jesus estava muito bravo com os fariseus, né? A gente sabe que isso era meio que normativo. Então Jesus estava muito bravo com os fariseus, porque os apóstolos, eles feriram a boa prática de higiene, mas não feriram a lei de Deus. Existia uma lei, essa lei não era uma lei de Moisés, inspirada por Deus, mas uma lei acrescentada na liturgia do farisaísmo, que você tinha que ficar lavando a mão o tempo todo. Mas os apóstolos tinham trabalhado bastante, eles estavam com muita fome, quando eles viram comida, eles só deram graças a Deus e não deu tempo de lavar, porque eles estavam com muita fome mesmo, pegou a comida e comeu, pronto. Pecadores, comeram sem lavar a mão. E aí Jesus vem com essa resposta. Versículo 17, Mateus 15, 17. Palavras de Jesus: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração, da centralidade do velho homem, procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus não está falando aqui de asepsia, nem de cuidados profiláticos. Jesus está falando de lei de Moisés e evangelho. Depois ele deve ter chamado os apóstolos e falou assim: viu, lava a mão, é porco comer sem lavar as mãos. Mas não era esse o texto que Jesus estava usando, não era esse o sentido. O fato dos apóstolos terem comido sem lavarem as mãos não se tornou pecado. É um risco à saúde, mas não é pecado. Mas o que sai da boca de vocês, fariseus, é o que já estava no coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. É fácil de identificar. Não é difícil não, irmãos. O que é que você mais ama? Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. E pode ser que o teu coração não esteja em Cristo. O que é que você mais ama? O que é que você mais gasta tempo? O que é que você mais se empenha para ser, para fazer, para conquistar, para adquirir? Este é o teu coração revelando quem você é. Só tem um problema. O teu coração não é sincero com você. Ele é enganoso e perverso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O teu coração, ele vai te alegrar em momentos que era para ele fazer você chorar. O teu coração vai mentir para você dizendo: não, está tudo bem, isso não tem problema. Mas era para ele estar dizendo: o Espírito Santo diz que isso é um problema. O teu coração vai dizer assim: nossa, que bênção, agora eu tenho. Enquanto era para ele dizer: mas a palavra de Jesus diz que você conseguiu isso de forma inescusa, de forma suja. O teu coração vai te enganar dizendo que você é crente. E você não é. Não estou falando isso para uma pessoa específica, estou falando o que o coração humano faz, inclusive comigo. Porque o nosso coração é perverso. A não ser que o que mova a nossa vida não seja mais o nosso coração, mas o Espírito Santo de Jesus. E isso muda tudo. Bem-aventurados os puros de coração. O coração por si só não se purifica.
Mas uma vez que eu entendi quem é Cristo e vivo em Cristo, o Espírito Santo trabalhará em nós. Então já sabemos aonde devemos cultivar a pureza, no coração. Já sabemos como isso funciona, e é o que devemos guardar, o coração. Provérbios 4, 23, Mateus 15, 17, 18, 19. A questão é, como eu lido com isso? Eu já entendi, pastor. Mas na prática, como eu faço isso? A resposta é simples, mas vai abrir um montão de balões aqui, e eu vou tentar deixar isso o mais simples possível. A resposta é, seja crente. Vamos explicar isso na prática? Como que aconteceu com um homem de Deus? E a gente encerra. Eu acho que um dos bons exemplos que nós temos na Bíblia de quem conseguiu ter um coração puro foi o apóstolo Paulo. Com muita luta. Abram em Romanos, vamos ver o que ele fala. E que isso possa ser uma instrução para nós. Romanos capítulo 7. Nós vamos terminar o capítulo 7, é no finalzinho, e vamos entrar no capítulo 8. Porque nós sabemos que na carta original não tinha essas divisões. Então vocês vão perceber que ele está falando da mesma coisa. Então, Romanos capítulo 7. Versículo 21. Vamos ler? Olha o apóstolo Paulo falando. Romanos, capítulo 7, versículo 21. Então, palavras do apóstolo Paulo inspiradas pelo Espírito. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, o homem interior é o homem espiritual, renovado por Jesus, é o novo homem. Tenho prazer na lei de Deus. Olha a dificuldade de Paulo falando a verdade da sua vida. Mas vejo nos meus membros, no meu braço, na minha mente, nas minhas pernas, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A gente acha que Paulo estava vivendo já na glória, né? Como se ele não tivesse as suas tentações como nós temos. 24. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu já expliquei o que isso significa quando eu preguei em Romanos. Paulo está dizendo aqui, esse versículo 24, ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se Paulo estivesse de pé e existisse um segundo Paulo, a mesma pessoa, só que morta nos seus delitos e pecados, diante dele encostando rosto com rosto, nariz com nariz, ele mesmo se encontrando com ele, só que esse Paulo com que ele está vendo está morto, necrosado, podre, é o corpo dessa morte, e ele fala, esse Paulo não sai de mim. Eu quero o Paulo do Espírito de Deus, mas esse Paulo está em mim ainda. Quem me livrará desse corpo? É um grito de desespero. Eu não quero mais ter prazer no pecado. Eu não quero que os meus membros sejam usados para o mal. 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, a chave de tudo, né? Nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O capítulo 7 termina de uma forma deplorável, mas vem o capítulo 8. Agora, pois, uma tradução que eu gosto muito é a da corrigida que diz, mas agora. Esse mas agora marca um tempo na vida de Paulo. Eu entendi o Evangelho. Porque nem sempre quando a gente se converte, a gente entende com compreensão exata. Não, natural. A gente está caminhando na fé. Mas agora, chegou o momento em que ele lutou, que ele desbravou, ele teve lutas ao lado de Deus contra o seu pecado. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, Paulo? E ele vai falar da experiência dele. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado,
e com efeito condenou Deus na tua carne o pecado. O que ele está dizendo no versículo 2 é que existe uma nova lei de ação na vida dele, a lei do Espírito de vida. Chegou um momento que veio de repente de Deus. Não desista. Não desista na sua vida cristã. Não importa o quanto esteja dolorido, você odiar o teu pecado, você guerrear contra o teu pecado. Vai existir um agora, no tempo de Deus, em que o Espírito Santo entrará, derrubando todos os portões, correntes e aguilhões do inferno da tua natureza. E você estará sob o domínio do Espírito de vida, onde o Senhor olhará para você, e não haverá mais condenação em você por causa da obra do Espírito em você. Mas não desista. Não desista. A mesma coisa, a mesma experiência, Paulo e Silas experimentaram também naquela prisão em Atos 16. Eles estavam presos por causa de Jesus. Jesus mandou eles para a cadeia. Eles tinham tudo para lamuriar. Silas tinha tudo para jogar na cara de Paulo: a gente está aqui por causa de você. Mas o que eles fizeram? Um culto a Deus. E à meia-noite cantavam louvores a Deus. E de repente, veio um tremor e abriu as portas das prisões. Que o fato de você ser um reformado não exclua as experiências espirituais que você pode ter com teu Deus. Que o fato de você conhecer o solo Escritura não apague os versículos que falam de vida, de conteúdo espiritual e de experiências com Jesus. Porque o solo Escritura passa por experiências espirituais. Que possamos esperar o agora de Deus, ou o de repente, até que o Espírito Santo venha com poder e grande glória, e vá nos libertando das amarras que nos amarram ainda junto com o nosso velho eu, até que só sobre o Rodolfo, o Paulo, vocês, irmãos, cheios do Espírito Santo. Bem-aventurados puros de coração, que lutam, que labutam por isso, que guardam as fontes dos seus corações, porque um dia você não vai precisar mais usar a tua imaginação para saber quem é Deus. E a eternidade será pequena, de tanta glória e conhecimento que vamos poder ter dele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?